Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Liga do Esporte aqui na Rádio Bicura FM. Hoje nós vamos juntinhos na onda do esporte até a meia-noite. São 2 horas de muita informação, de muita descontração e também de muito esporte aqui na sua Rádio Bicura FM. Vamos falar sobre o futebol nacional, futebol internacional, sobre o voleibol. Neste sábado tem UFC, despedida de Anderson Silva. Nós vamos passear pelo Brasil e pelo mundo e você vai conferir tudo do esporte aqui na Rádio Bicura FM em 98,7 pelo FM no Rio de Janeiro, também no nosso site bicuda.org.br você pode nos ouvir e também nos acompanhar pelos aplicativos de rádio em todo o Brasil e no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube Bicura FM, não esqueça de se inscrever e participar da nossa transmissão. Esse é o programa Liga do Esporte. Lembrando que o programa Liga do Esporte tem o apoio da Papelaria Vaz Lobo, Arte em Vidro, LJ Tech, Alexandre Estética Automotiva, Américos Coifé, Lions Clube Cidade Maravilhosa e também da ONG Bicura Ecológica. Quer saber mais sobre a história da Rádio Bicura FM? Quer saber mais sobre a ONG Bicura Ecológica, que tem feito um ótimo trabalho social e ajudado em muitos locais? Vai lá no nosso site bicuda.org, entra lá, vai conhecendo a nossa história, a história da ONG, a história da rádio e se interesse um pouco mais sobre essa história maravilhosa que tem a Rádio Bicura FM. Rádio Bicura FM é tradição aqui no Rio de Janeiro e nós estamos aqui para poder levar até você sempre a melhor programação, porque a Rádio Bicura FM é a rádio do seu estilo. Muito boa noite a você, querido ouvinte da Rádio Bicuda FM. Eu sou Robson Abreu, coordenador de esportes da Rádio Bicuda. É muito bom ter a sua companhia, ter a sua audiência, você sempre participando de tudo que acontece aqui na Rádio Bicuda. A Rádio Bicuda tem o propósito, o objetivo de oferecer a você a melhor qualidade de entretenimento, de informação. Então fique com a gente, tem muita coisa boa acontecendo aqui. E agora todas as noites de segunda a sexta-feira, todas as noites são noites esportivas aqui na Rádio Bicuda. É isso mesmo, na segunda-feira você tem o programa Boleiros na Rede, de 10 à meia-noite. São torcedores amantes de futebol aí, torcedores que analisam com muito bom humor e brincadeira, muita qualidade também, o futebol nacional e até internacional também, né? Então fica ligado com a turma dos Boleiros na Rede, toda a segunda-feira de 10 à meia-noite. Muito boa noite a você que nos acompanha. O assunto agora é Fórmula 1 aqui no seu programa A Liga do Esporte. No último final de semana, Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal na cidade de Portimão. Com essa vitória, Lewis Hamilton chegou a 92 vitórias na sua carreira, superou o alemão Michael Schumacher e se tornou o maior vencedor na categoria. Já na temporada 2020 ele vem muito bem também, tem 256 pontos, está 77 pontos à frente do seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e já no GP da Turquia, no dia 15 de novembro, Lewis Hamilton pode se sagrar campeão da temporada 2020. Mas antes, no próximo final de semana, tem corrida. Ele entra novamente no cockpit da sua Mercedes no GP da Emília-Romagna, em Imola, e vai para mais uma corrida buscando mais uma vitória. E quem não está garantido no próximo ano na equipe da Red Bull é Alex Albon. A equipe está descontente com o desempenho do tailandês durante toda essa temporada e com isso ele não tem lugar cativo como companheiro de equipe do Max Verstappen na temporada 2021. Agora uma coisa é certa, o Pierre Gasly, que vinha sendo cotado para quem sabe ocupar essa vaga ao lado do holandês, ontem anunciou que vai continuar na AlphaTauri. Então é menos um concorrente com Alex Albon para a próxima temporada na vaga da Red Bull. Essas são as informações da Fórmula 1. Eu sou o Ricardo França para o programa Liga do Esporte na sua Rádio Bicuda FM. E o Atlético Goianiense perdeu nesse meio de semana para o Internacional na Copa do Brasil, mas vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde tem feito um bom Campeonato Brasileiro
a equipe do Dragão. Vamos conferir mais informações da equipe do Atlético Goianiense com o repórter Matheus Fagundes. Fala JP, fala amigos da Rádio Bicuda FM, da Liga do Esportes, tô aqui direto do Serra Dourada com esse cenário lindo ao fundo para trazer mais informações do Dragão do Atlético Goianiense, que ainda continua sem técnico desde a ida do técnico Wagner Mancini para a equipe do Corinthians, o Atlético Goianiense que na última quarta-feira perdeu para o Internacional por 2-1. O presidente Adilson busca técnicos no mercado, mas aguarda uma oportunidade no mercado para estar trazendo um novo técnico para a equipe do Atlético Goianiense. O técnico Edson Souza achou ruim o início da partida contra a equipe do Internacional, mas viu evolução durante a partida. O Atlético Goianiense que amanhã enfrenta a equipe do Coritiba a partir das 19 horas no Couto Pereira. O Atlético Goianiense também acertou a contratação do goleiro Leonardo, que estava no 15 de Piracicaba. A equipe do Dragão tenta juntar forças para poder continuar vivo no Campeonato Brasileiro e ainda acredita em uma possível classificação na Copa do Brasil, mesmo que sendo muito difícil, mas ainda acredita numa reviravolta e numa classificação mesmo dentro do Beira-Rio. É isso aí, JP. Aqui é Matheus Fagundes para a Liga do Esporte. Valeu, Matheus Fagundes, com as informações da equipe do Atlético Goianiense, que entra em campo amanhã às 7 horas da noite contra o Coritiba no Couto Pereira. Esse é o futebol aqui na Rádio Bicuda FM. E agora aqui no Liga é hora de falar do Bahia. O Bahia em 14º no Campeonato Brasileiro, vem aí de uma série de 2 jogos sem perder e vai enfrentar o Peixe nesse final de semana. Vamos saber informações do Tricolor com ele, o repórter Breno Siqueira. Boa noite, pessoal. Aqui é Breno Siqueira. Vou trazer as informações das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que estão no Nordeste, começando pelo Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Primeira notícia é sobre o Sonhando dar Alto. O Bahia volta à Sul-Americana após 8 meses e pega o Melgar. A melhor campanha do Bahia na Sul-Americana foi no ano de 2018, quando a equipe caiu para o Atlético Paranaense nos pênaltis e foi eliminada. A equipe do Bahia tenta então buscar aí o sonho de ganhar o seu primeiro título internacional contra a equipe do Melgar, né? Segunda fase, né, aí da Sul-Americana. Notícia também da equipe do Bahia, sobre o Bahia. Bahia anuncia a transferência em definitivo de Edgar Júnior para o Japão, valor justo. Atacante de 29 anos, estava emprestado e foi vendido para o Vevaren Nagasaki. É um nome meio complicado, mas a gente tira aqui de letra. Daí as notícias então da equipe do Bahia. O Bahia que no próximo final de semana também tem confronto aí pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Bahia do técnico Mano Menezes, depois do compromisso contra o Melgar, também enfrenta a equipe do Santos no domingo às 6h15 da tarde. Valeu, Breno. Portanto, o Bahia entrando em campo neste domingo às 6h15 da noite contra a equipe do Santos, jogo na Vila Belmiro. E você conferindo tudo através do nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Esse é o Liga do Esporte aqui na Rádio Bicuda FM. E agora é hora de falar da equipe do Botafogo. Botafogo com a corda no pescoço, pressionado, um ambiente político conturbado, sem treinador. Lazzaroni foi demitido após a derrota do meio de semana para o Cuiabá na Copa do Brasil e agora vai tentando se manter fora da zona do rebaixamento. É a primeira equipe ali fora da zona e vai enfrentar o Vozão nesse final de semana, amanhã, no estádio Newton Santos. As informações do Botafogo é com ele, o repórter Thales Augusto. Para o Botafogo que perdeu dentro de casa por 1-0 para o Cuiabá. Partida valendo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, vem num momento bastante delicado e vem sendo criticado pela torcida. Tais críticas acabaram levando à demissão do técnico Bruno Lazzaroni, que deixou o clube após comandar apenas 6 partidas pelo Botafogo. O alvinegro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro amanhã às 5 horas da tarde no Engenhão e vai enfrentar o Ceará, que está ali no meio da tabela. Fora de campo, o clube confirmou a contratação do volante José Wellington. Eu já tinha dito aqui na sexta-feira que o Botafogo estava bem próximo de fechar a contratação com ele, então já confirmou a contratação do volante José Wellington, que vem por empréstimo do Atlético Mineiro
e vai jogar no Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Ele vai passar por exames médicos e por enquanto não está apto para jogo. O Botafogo ainda vem também nos bastidores buscando um novo técnico e também novos jogadores. O Botafogo pensa num atacante para suprir a necessidade do seu ataque. Olha, o panorama do Botafogo é o seguinte: está em 16º lugar com 19 pontos, tem 3 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, está a 1 ponto da zona de rebaixamento, porém o Botafogo tem um jogo a menos que pode então, lá na frente, o Botafogo somar mais 3 pontos e conseguir sair da zona da degola, João Pedro. Portanto, amanhã, 5 horas da tarde, o Botafogo abre a rodada do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada, e vem aí para tentar uma vitória contra a equipe do Ceará para poder aliviar essa pressão. Vamos conferir tudo aqui na Rádio Bicuda FM, através do nosso Facebook, ONG Bicuda Ecológica e sua Rádio Bicuda FM, também no Instagram, @Rádio Bicuda. Este é o programa Liga do Esporte. E agora, aqui no Liga do Esporte, é hora de falar do Bragantino, que fecha a rodada enfrentando o Grêmio nesta segunda. Bragantino precisando vencer, precisando subir na tabela, não basta jogar bem. É hora de falar da equipe do Bragantino com ele, o repórter Vitor Orion. No Brasileirão, o Bragantino volta a enfrentar o Grêmio às 8 horas da noite. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino é o 15º colocado, 1 ponto apenas atrás de Botafogo e Vasco, que tem 18 pontos, e também é 1 ponto de cair para a zona do rebaixamento, já que o Vasco e o Botafogo têm 18 pontos e o Bragantino tem 19. Em 18 rodadas, o Bragantino venceu apenas 4 dos seus jogos, empatou e perdeu 7 deles, vem fazendo menos gols do que sofrendo. Foram 21 gols e 24 sofridos, uma média de menos 3 de saldo de gols. Mas pelo menos no Brasileirão os resultados são bons, vencendo o Goiás e o Sport, ambos de 2-0. É contigo, JP. Valeu, Vitor Orion, aí pelas informações da equipe do Bragantino. Portanto, o Bragantino entrando em campo contra o Grêmio, 8 horas da noite no feriadão de segunda. Esse é o programa Liga do Esporte. E agora, aqui no Liga do Esporte, é hora de falar da equipe do Furacão. O Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Flamengo no meio de semana na Copa do Brasil em casa, teve a chance aí de poder pelo menos empatar, perder um pênalti. E agora o Furacão vai ter que focar no Campeonato Brasileiro para sair ali da parte de baixo da tabela. As informações do Atlético Paranaense é com o repórter Anderson Ribeiro. Fala, JP, vamos com as informações do Atlético Paranaense. A equipe que saiu derrotada dentro de casa para o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final pela Copa do Brasil, pelo placar de 1-0, agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, a equipe vai encarar o Sport na Ilha do Retiro, e para esse jogo já tem os retornos do atacante Renato Kaiser e do meia Jorginho. Os dois jogadores não puderam disputar essa partida da Copa do Brasil porque já defenderam as cores do Atlético Goianiense. Além disso, o Atlético Paranaense vai ter aí as ausências do técnico e diretor de futebol Paulo Autuori, por cumprir mais um jogo de suspensão. O lateral Abner também não vai estar nesse jogo cumprindo suspensão automática. E além disso, a dupla de zaga Pedro Henrique e Thiago Heleno seguem de fora. Thiago Heleno está com Covid-19 e o Pedro Henrique tem uma lesão na coxa e segue no departamento médico. Lembrando que o clube paranaense ocupa o 18º lugar com 16 pontos. Essas são as informações do Furacão. Seguimos com você no Liga do Esporte aí, JP. Portanto, duelo importante para a equipe do Atlético Paranaense neste domingo, enfrentando a equipe do Sport na Ilha do Retiro. Jogo às 4 horas da tarde. Para o Atlético é vencer e sair ali da zona do rebaixamento, sair de perto da confusão. Vamos acompanhar tudo pelo programa Liga do Esporte e também através das nossas programações nas redes sociais. Siga o Instagram, @Rádio Bicuda. E o Ceará amanhã enfrenta a equipe do Botafogo. Ceará 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tentando aí subir na tabela, tentando chegar ali, se aproximar, quem sabe ali daquela zona da Libertadores. Vamos às notícias do Vozão com ele, o repórter Breno Siqueira. E do Vozão, Ceará que empatou ontem, na quarta-feira, contra a equipe do Santos
pela Copa do Brasil. O Santos, que teve um jogador expulso, né, o Lucas Veríssimo, enfrentando a equipe do Ceará. O placar aí foi 0-0 no jogo de ida. O jogo de volta acontece somente na outra quarta-feira, assim como as demais partidas aí das oitavas de final da Copa do Brasil. O Ceará tem compromisso no domingo, enfrentando a equipe do Botafogo fora de casa. O Ceará que nesse momento está no G10, né, da competição aí, a equipe do Ceará que está no 10º lugar. A equipe do Ceará que tem aí tom tático, boa gestão de elenco e poder de reação são marcas de Guto Ferreira do Ceará. Essa questão da gestão do bom elenco aí sendo bem marcada no trabalho do Guto Ferreira da equipe do Ceará. Ele que já venceu a Copa do Nordeste, perdeu o estadual para o Fortaleza, mas vem desempenhando um bom trabalho aí, tanto na Copa do Brasil, que tem aí, digamos, uma certa vantagem contra a equipe do Santos, e também no jogo de volta e também no Campeonato Brasileiro, que nesse momento ocupa aí o meio da tabela, mas pode subir um pouco mais, quem sabe brigar por Copa Libertadores, assim como seu rival, o Fortaleza. Fortaleza nesse momento é o 8º colocado, Bahia e Sport mais abaixo na tabela. O Sport é o 12º e a equipe do Bahia é o 14º nesse momento. Nenhum time nordestino sendo rebaixado para a Série B. Liga do Esporte, Rádio Bicuda FM, um forte abraço, galera, valeu e até a próxima semana. Valeu, Breno Siqueira, com as informações da equipe do Ceará. Portanto, amanhã, 5 da tarde, abre a 19ª rodada, o Ceará enfrentando o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E você conferindo tudo pela Rádio Bicuda FM, que é a rádio do seu estilo. E agora aqui no Liga do Esporte é hora de falar do líder da Série B. É hora de falar da Chapecoense, que vem numa ótima sequência. Tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B, na 2ª divisão, e vai jogar nesse final de semana contra o Confiança fora de casa para poder manter a liderança. As informações da Chape aqui no Liga do Esporte é com ele, o repórter Anderson Ribeiro. E aí, JP, estamos com as últimas informações da Chapecoense. A equipe é a líder da Série B do Brasileirão com 37 pontos. E nesse próximo sábado vai defender a sua liderança diante do Confiança. A partida será às 4h30 da tarde em Sergipe. E para esse jogo, a equipe da Chapecoense vai contar com os retornos dos laterais Busanello e Ezequiel e também do meia Vini Locatelli, né? Não deve começar jogando, mas pode ficar à disposição no banco de reservas. E, né, o Verdão do Oeste, né, acabou empatando seu último compromisso com o CSA em 0-0, né, vai aí a Sergipe tentar recuperar aí os pontos que perdeu aí nesse último confronto. Além disso, né, a Chape renovou o contrato do zagueiro Darlan por mais uma temporada. Então agora o defensor vai ficar na equipe catarinense até o fim de 2021. Bom, é isso, são as informações da Chapecoense para você aqui no Liga do Esporte. Voltamos com você, JP. Portanto, neste sábado, às 4h30 da tarde, o jogo que vale a liderança da Série B. A Chapecoense indo enfrentar o Confiança às 4h30 da tarde. E você vai conferir tudo, todas as informações através do nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Essa é a Rádio Bicuda FM e esse é o programa Liga do Esporte. E agora é hora de falar do América Mineiro, que venceu o Corinthians fora de casa. Já deu um passo para a classificação na Copa do Brasil. Mas antes tem que virar a chave e focar também no Campeonato Brasileiro da Série B. Notícias do Coelho aqui na Rádio Bicuda FM com ele, o repórter Cid Barreto. Muito bem, pessoal do programa Liga do Esporte da Rádio Bicuda FM, aí ligado com a gente em todo o Brasil aí pelo Radiosnet, também no YouTube. Nós vamos destacar agora as equipes mineiras para o programa Liga do Esporte, hein? Aqui é Cid Barreto trazendo o destaque das equipes de Minas Gerais. Vamos começar falando com o América Mineiro, né? O América Mineiro que teve nesse meio de semana aí uma grande vitória para cima do Corinthians, jogando na Arena Corinthians pelo placar de 1-0 pela Copa do Brasil.
Vitória que dá ao América o direito de jogar pelo empate na próxima quarta-feira na Arena Independência em BH. Então tá aí a equipe do Lisca doido, né, o América Mineiro, fazendo uma grande temporada. E pelo Campeonato Brasileiro Série B também, o América Mineiro está bem colocado, né? O América Mineiro está bem colocado na Série B. O Mequinha é o vice-líder com 35 pontos em 18 jogos. A equipe somou 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Grande campanha do América Mineiro, comandado pelo Lisca doido. O último jogo do América Mineiro no Campeonato Brasileiro Série B, para passar para vocês que estão ligados aqui, o América venceu o Confiança do Sergipe pelo placar de 2-1. E agora o Mequinho, o próximo jogo, o próximo confronto do América Mineiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, encerrando o primeiro turno, será amanhã no sábado, né? No amanhã, sábado, contra o Avaí no estádio da Ressacada em Florianópolis às 19 horas. Então tá aí, pessoal do Liga do Esporte, as informações do América Mineiro, do Coelho, comandado pelo Lisca doido, que até aqui faz uma grande temporada. Valeu, Cid Barreto. Portanto, o América tentando chegar aí na liderança e roubar ela da Chapecoense. América entrando em campo aí nesse final de semana para poder tentar chegar ao topo da tabela da Série B. Esse é o futebol na Rádio Bicuda FM. E aqui no Liga do Esporte é hora de falar do Corinthians. O timão muito pressionado, perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil para o América Mineiro em casa e agora vai tentar no Campeonato Brasileiro se afastar de vez ali da zona do rebaixamento. Jogo difícil contra o líder do campeonato esse final de semana, amanhã. Então vamos conferir as notícias do Corinthians com o repórter Gilvan Santos. Vamos falar do Coringão, JP. O Corinthians que achou que aquela vitória contra o Vasco ia mudar as coisas lá no Parque São Jorge, mas não foi isso que vimos na Copa do Brasil. Jogando na Arena Neoquímica, o Corinthians conseguiu perder para o América Mineiro. E se complicou, hein? Que agora vai jogar lá no Estádio do América e vai ter que jogar pela vitória. Só a vitória vai interessar o Corinthians, ganhando por um gol, leva a partida aos pênaltis e com 2 gols a mais consegue a classificação. Complicado pro Coringão, hein, JP? E o Timão, que deu uma respirada no Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª colocação, vai enfrentar nada mais nada menos que o líder da competição, o Inter. E o Inter numa fase excelente. Não vai ser nada fácil para o time do técnico Mancini, que ficou muito irritado depois do jogo contra o América Mineiro. E provavelmente vai promover mudanças aí no time do Corinthians, meu querido. O destaquezinho do Corinthians aqui é uma coisa meio complicada, né? É a contusão do jogador Mantuan. Mantuan, que foi titular no jogo contra o Vasco, foi até o autor do gol, acabou lesionando o joelho, parece que foi os ligamentos, e vai ficar um período de 6 a 9 meses sem jogar. Ou seja, esse ano não joga mais pelo Timão. E ele que vinha muito bem em JP, estava ganhando a confiança do técnico Mancini, tinha tudo para, quem sabe, estourar esse ano aí no Coringão. Tem mais um destaque aqui que eu estava até esquecendo, o Corinthians já está quase tudo certo com o zagueiro Jamerson, do Mônaco. É uma contratação aí que o Corinthians está precisando, é um zagueiro muito bom e pode ser que o Jamerson pinta lá no Parque São Jorge, meu querido. Portanto, neste sábado, 7 horas da noite na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Internacional. E você, ligado nas nossas redes sociais, vai poder acompanhar tudo. Esse é o futebol na Rádio Bicuda FM. E o Coritiba entra em campo amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. Para o Coxa é vencer. De técnico novo, a equipe do Coritiba vai tentar a reação agora nessa reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. As informações do Coxa com ele, o repórter Anderson Ribeiro. Fala, JP, tô aqui com as últimas informações do Coritiba. E um dos destaques, né, da equipe Coxa Branca é o atacante Robson, mas ele não estará em campo na partida do próximo sábado diante do Atlético Goianiense, né, na última rodada do turno do Brasileirão da Série A, né, o Coxa que vai encarar a equipe goianiense às 7 horas da noite, né, então o atacante Robson aí de fora desse jogo por causa de suspensão. Então
Se o Robson está de fora, né, isso significa que teremos uma disputa no ataque coxa branca. Então os candidatos aí a ocupar a vaga do camisa 30 do Curitiba são Neilton, Ricardo Oliveira e Ceruti, né? Um dos três aí devem ser o escolhido para estar ali ao lado do Rodrigo Muniz. E além disso, né, além, né, da preparação para esse jogo importante para o Curitiba, o clube conseguiu aí acertar com um treinador, né? O Jorginho, que foi demitido após a derrota para o Ceará na última rodada por 2-1 fora de casa em Fortaleza, agora conta aí com o serviço de Rodrigo Santana, ex-Atlético Mineiro e ex-Avaí. O treinador vai assumir na próxima semana, mas nesse sábado ele só vai ficar, né, nas arquibancadas do estádio Couto Pereira, só observando, né, o Curitiba, que está treinado aí pelo treinador interino, o Pachequinho, né, ele que vai estar comandando a equipe paranaense aí para tentar aí um resultado positivo aí, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. E, né, só lembrando a vocês, né, que o Curitiba está na penúltima posição com apenas 16 pontos. Essas são as informações do Curitiba. Voltamos com você aí no Liga do Esporte, JP. Valeu, Anderson Ribeiro. Portanto, o Coritiba jogando às 7 horas da noite contra a equipe do Atlético Goianiense amanhã em casa, no Couto Pereira. É a chance do Coxa para poder sair da situação incômoda. Esse é o programa Liga do Esporte. E agora é hora de falar do Cuiabá. Cuiabá que surpreendeu o Botafogo no meio de semana, venceu aqui no estádio Newton Santos e tá fazendo um salseiro danado aí pela Copa do Brasil. Mas também tem o Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O Cuiabá que vai tentar aí voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos às informações do Cuiabá com ele, o repórter Matheus Fagundes. Fala, JP, tô de volta na área, agora aqui direto da Arena Pantanal, que também é uma linda imagem. Você pode aproveitar a Arena Pantanal por fora, é muito bonita, assim como por dentro também. Mas agora a gente veio para poder falar da equipe do Cuiabá. O Cuiabá, que na última terça-feira ganhou o Botafogo no Engenhão por 1-0 na Copa do Brasil e deu um grande passo rumo à próxima fase. O Cuiabá que também joga com o Botafogo na próxima semana, aqui mesmo, direto da Arena Pantanal. A Arena Pantanal também é onde amanhã a equipe do Cuiabá recebe o CRB. Já toda a equipe da Bicuda FM já estamos aqui para poder fazer a cobertura desse grande jogo. E a galera da Liga do Esporte do Cuiabá que está ligada aqui junto conosco, o Cuiabá tem a volta do atacante Felipe Ferreira, ele que desfalcou a equipe do Cuiabá por 3 partidas, pode retornar amanhã no jogo contra a equipe do CRB, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá que na Série B tenta se reabilitar, né, já que perdeu feio para a equipe do Sampaio Corrêa por 3-0. O Cuiabá, que já foi líder também do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje está em 3º lugar no campeonato e volta a jogar amanhã pela Série B em busca da retomada para voltar a ser o líder do campeonato da Série B, título inédito da equipe do Cuiabá. Então você pode acompanhar amanhã CRB e Cuiabá, e na próxima semana, na próxima Liga do Esporte, a gente volta trazendo tudo desse grande jogo. É isso aí, JP, é contigo aí, aquele abraço, tamo junto. E aqui no Liga do Esporte é hora de falar do Flamengo. O Mengão, que venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, está ali disputando a liderança e agora vai enfrentar o São Paulo, que perdeu na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro vem em ascensão. Vamos conferir as informações do Rubro Negro com o repórter Thales Augusto. O Rubro Negro, que vem de vitória por 1-0 em cima do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, entra em campo neste domingo contra o São Paulo, numa disputa direta pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio, que estava lesionado, tem boas chances de estar à disposição do técnico Domenech nesta partida de domingo. Ele já treinou com a equipe e vai passar por uma reavaliação amanhã. Outra dúvida, a pergunta que não quer calar, é se o Hugo Souza, o Neneca, é ou não, hoje em dia, o goleiro titular da equipe do Flamengo. Só lembrando que o goleiro que era titular, Diego Alves, passou por uma lesão e o Hugo Souza tem dado conta do recado lá no gol do Flamengo.
tem feito partidas de alto nível, fazendo grandes defesas e tem alegrado bastante a torcida rubro-negra. O Flamengo vem aí, então, para mais uma partida no Campeonato Brasileiro, almejando, né, conseguir definitivamente a liderança. Lembrando que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, João Pedro. Passando um panorama rapidão do Mengão, o Flamengo tem 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas e está na vice-liderança atrás do Internacional, que é o líder. A única diferença, ambos estão empatados, é que o Inter tem um saldo de gol mais positivo do que a equipe do Flamengo. Por isso o Flamengo é o vice-líder no momento. Essas foram as notícias, JP. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Bicuda FM. Valeu, Thales Augusto, com as informações do Mengão. Portanto, o Flamengo entrando em campo neste domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, para poder jogar contra o Tricolor Paulista. E você conferindo tudo, sempre aqui na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E agora é hora de informações do Cruzeiro. Cruzeiro em campo neste momento pelo Campeonato Brasileiro Série B, vai enfrentando a equipe do Paraná. E o jogo que vale muito, Cruzeiro que não perdia 3 rodadas, né? Aliás, 4 rodadas, sendo que foi apenas uma vitória. O Cruzeiro precisando vencer aí a equipe do Paraná para sair lá de baixo daquela parte de zona do rebaixamento. Mais informações do Cruzeiro, repórter Cid Barreto. Dando sequência aos clubes mineiros, para vocês aí do programa Liga do Esporte pela Super Rádio Bicuda FM, vamos destacar o Cruzeirão, né? O Cruzeirão cabuloso, o Cruzeiro que vive esse momento ruim, né? A equipe do Cruzeiro que está aí na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é uma situação trágica, mas essa semana, hoje faz o jogo em casa contra o Paraná, o primeiro jogo em casa sob o comando do Luiz Felipe Scolari, e o Cruzeiro vai tentar essa vitória hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Cruzeiro, até aqui no Campeonato Brasileiro Série B, é o 18º colocado, né? O time está na zona do rebaixamento, com 17 pontos ganhos em 18 jogos. O Cruzeiro venceu 6 jogos, empatou 5 jogos e perdeu 7 jogos. Marcou 17 gols e sofreu 17 gols, tem um aproveitamento de 42,6%. O que coloca o Cruzeiro nessa situação é os 6 pontos negativos, né? Que a equipe perdeu, já que começou o campeonato com 6 pontos negativos em virtude de dívida com a FIFA. Isso atrapalhou e muito a Raposa. O último jogo do Cruzeiro pela Série B, a equipe celeste empatou com o Náutico em 1-1 no último domingo no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco. E hoje, né, no Mineirão, sem poder contar com torcida, estamos em tempos de pandemia, o Cruzeiro joga contra o Paraná às 21h30. Hoje, na sexta-feira, o Cruzeiro tentando aí vencer e sair dessa situação incômoda, que o lugar do Cruzeiro não é zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão. E agora aqui no Liga do Esporte é hora de falar do Grêmio. O tricolor em boa fase no Campeonato Brasileiro, não perde há 3 jogos, se somar da Copa do Brasil. O Grêmio ontem venceu a equipe do Juventude por 1-0, chega aí a 4 jogos sem perder e vai nesse final de semana, na verdade já iniciando a próxima semana, o jogo é segunda-feira contra o Bragantino, disputar para poder subir na tabela de classificação. Grêmio nono colocado querendo chegar lá em cima, próximo ao G4. As informações da equipe do Grêmio é com ele, o repórter Eduardo Rubim. Olá amigos da Rádio Bicuda 98.7, Liga do Esporte. JP, aqui Erasmo Romão falando, porque o nosso amigo Eduardo Rubim deu baixa, bateu um vento sul na garganta do rapaz que tirou o nosso amigo de ação. Grêmio que nessa quinta-feira venceu o Juventude pela Copa do Brasil, oitava de finais em casa, na Arena do Grêmio, venceu por apenas 1-0 o Juventude e agora vai na Serra Gaúcha para manter, né, para conseguir pelo menos o empate e conseguir a classificação que vale 3.300.000. O Grêmio ele é apenas o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 24 pontos em 17 jogos. São 5 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, 19 gols marcados, mais 16 gols sofridos. É uma campanha muito oscilante essa do Grêmio. 3 jogos difíceis na sequência aí dos campeonatos onde ele está inserido. Na próxima segunda-feira, o Grêmio em casa enfrenta o RB Bragantino, né? Mas
Logo no dia 6, na quinta-feira, o Grêmio vai à Serra Gaúcha decidir a sua vaga na Copa do Brasil. Pode até empatar. Se perder por 1 gol de diferença, é pênaltis. Se perder por mais de 2 gols ou mais, perde a classificação. E 2 dias depois, no sábado, o Grêmio vem ao Maracanã enfrentar o tricolor carioca. Essas são as notícias do Grêmio. Portanto, o Grêmio entrando em campo na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. No feriado do dia 2 de novembro, é o Grêmio indo a campo. E você conferindo sempre as melhores informações aqui na Rádio Bicuda FM. Para acompanhar as informações do jogo do Grêmio, acesse nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Você está aqui no Liga do Esporte. E o Fluminense é assunto agora aqui no Liga do Esporte. O tricolor teve a semana inteira aí para poder treinar e se preparar para essa partida do Campeonato Brasileiro. Fluminense no G4 querendo manter a boa fase. Vamos para as notícias do Clube das Laranjeiras com ele, o repórter Thales Augusto. Olha, JP, falando agora do Fluminense, o Fluminense que vem de uma grande vitória sobre a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro, entra em campo amanhã, 9 horas da noite, contra o Fortaleza, partida que vai ser realizada no Castelão. O clube busca uma vitória para permanecer no G4 na parte de cima da tabela. Fora de campo, o Fluminense negocia a renovação do técnico Odair Helma. O treinador tem um contrato até o final do Campeonato Brasileiro. O clube quer estender o campeonato até o final de 2021. Outra tentativa de renovação é por parte do volante Dodi. O tricolor, que já vem tentando renovar o contrato do atleta há várias e várias semanas, uma novela que já se arrasta há um tempo. Nesta semana, o tricolor fez uma nova proposta e ontem tivemos a resposta do principal representante do volante Dodi. Ele disse numa entrevista ao GE.com que o Fluminense, abre aspas, se o Fluminense não valorizar, o atleta não vai ficar. Essa foi a fala de Carlos Escuro, principal representante do volante Dodi. Vamos esperar então, na JP, que haja um acordo entre ambas as partes, já que Dodi é um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Passando um rápido panorama do Fluminense, o clube está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, tem 29 pontos, somam-se 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, está a 6 pontos da liderança. Valeu, Thales Augusto, pelas informações da equipe do tricolor. Portanto, neste sábado, 9 da noite, Fluminense e Fortaleza no Castelão. E todas as informações você acompanha nas redes sociais da Rádio Bicuda FM. E agora aqui no Liga do Esporte é hora de falarmos do Fortaleza. O Fortaleza que foi derrotado pelo São Paulo na Copa do Brasil no último final de semana, nos pênaltis, aquela série longa. E agora é hora de focar no Campeonato Brasileiro. E vai enfrentar o Fluminense nesse final de semana. Notícias do Fortaleza, do Leão, aqui na Rádio Bicuda FM, com ele, o repórter Breno Siqueira. A equipe do Fortaleza, que foi eliminada no último domingo para a equipe do São Paulo por 2-2, tem confronto aí pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza que volta a campo aí pela competição de pontos corridos nacional. Ele enfrenta a equipe do Fluminense nesse sábado. Sábado agora, dia 31, às 9 da noite, Fortaleza e Fluminense. Também sobre o Fortaleza, o Leão do PC, Yuri César valoriza ensinamentos de Ceni, me ajudou bastante. O jogador que veio da base da equipe do Flamengo, emprestado aí para a equipe do Fortaleza, vem jogando muito bem, vem desempenhando muito bem o seu futebol. Fortaleza vende R$1.600.000 com o terceiro uniforme em 10 dias. O uniforme do Fortaleza lindo, coisa linda, coisa de cinema. Lembrando aí a seleção da França, as origens francesas aí do clube. Uma bela camisa aí, fica a dica para quem quiser comprar. Fortaleza descarta retorno de Marcinho após negociação com o clube chinês travada. O Marcinho, que disputou aí a Série B com a equipe do Fortaleza em 2018, foi para fora, foi jogar na China, lá não se firmou tanto, mas o Fortaleza estava querendo, fez ali a proposta por ele, é um grande atacante, jogador muito rápido, um dos pontas aí do técnico Rogério Ceni.
Então o Fortaleza descarta esse retorno aí do jogador, o Marcinho. Programa de prevenção contra lesões do Fortaleza resulta em DM vazio, ou seja, todo mundo à disposição da equipe do Leão aí para esse confronto contra a equipe do Fluminense. Notícias do Galo com ele, o repórter Cid Barreto. Muito bem, pessoal do Liga do Esporte, vamos destacar agora o Clube Atlético Mineiro, né? O Galo doido, o Galo que vem de derrota para o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. A equipe derrota, não, o time empatou em 0-0 e agora o Atlético Mineiro tenta se recuperar no jogo da próxima segunda-feira. Né? Dia 2 de novembro, o Galo irá visitar o Palmeiras no estádio Allianz Parque em São Paulo. O jogo está marcado para segunda-feira às 17 horas. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado até aqui com 32 pontos, 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Galo marcou 31 gols e sofreu 20 gols, tem um saldo positivo de 11 gols e com isso o Galo vai com tudo para tentar a vitória, mesmo jogando em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Valeu, Cid Barreto, com as informações da equipe do Atlético Mineiro, entrando em campo nesta segunda, às 5 horas da tarde, contra a equipe do Palmeiras. E você conferindo tudo pelo Instagram, @Rádio Bicuda. E aqui no Liga do Esporte, o Peixe tem espaço. Vamos saber informações aí do Santos, que empatou no meio de semana contra o Ceará pela Copa do Brasil e agora vai em busca no Campeonato Brasileiro de poder voltar a vencer. Foi derrotado no último final de semana pelo Fluminense. Notícias do Santos com ele, o repórter Gilvan Santos. JP, vamos falar um pouquinho do Santos, do Peixe da Vila Belmiro. É o Santos que jogou nesse meio de semana aí também pela Copa do Brasil, acabou empatando com o Ceará. Não foi um resultado muito bom, mas por tudo, acabou sendo viável, porque já teve um jogador expulso, o Lucas Veríssimo, no primeiro tempo ainda, e jogou praticamente 70% aí do jogo com 10 jogadores. E agora vai ter que ir para o Ceará e tentar uma vitória simples que lhe dá classificação. Empate por qualquer número de gols é pênaltis, JP. E no domingão o Santos vai enfrentar o Bahia. É um jogo bom, hein? Bahia que vem subindo aí na tabela, o Mano vem acertando um pouco o time, então vai ser um jogo muito difícil para o Santos, que está na 6ª colocação, está fazendo até um bom campeonato brasileiro, e o Santos vai ter o retorno do atacante Caio Jorge, que estava na seleção sub-20, fazendo uns amistosos lá contra clubes, que eu não sei o porquê a CBF faz essas coisas, né? Esses amistosos que não levam a nada, mas vai ter o seu atacante de volta, meu querido JP. Um destaque do Santos, do Peixe, foi a troca de elogios entre o Marinho e o Galhardo, os dois artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, o artilheiro e o vice-artilheiro, trocaram elogios nas redes sociais. É legal isso aí, viu, JP? Tem que ter essa confraternização entre os jogadores. É isso aí, Santos, notícias aqui no Liga do Esporte. Valeu, Gilvan. Portanto, neste domingo, 6h15 da noite, tem Santos e Bahia na Vila Belmiro. E você conferindo tudo aqui na Rádio Bicuda FM. E agora, aqui no Liga do Esporte, é hora de falarmos do Goiás. O Goiás na lanterna do Campeonato Brasileiro, buscando sair aí dessa zona incômoda e vai enfrentar o Vasco nesse final de semana. Notícias do Esmeraldino com ele, o repórter Matheus Fagundes. Fala JP, fala amigos da Liga do Esporte, sou eu, Matheus Fagundes, novamente aqui, ainda aqui direto do Serra Dourada com essa vista maravilhosa, agora para falar da equipe do Goiás, que anunciou a saída do chileno Ignário Jara essa semana e também já acertou a contratação do meia Eduardo Teixeira, que estava no Braga de Portugal. Quem também chega para reforçar o Esmeraldino é o zagueiro Chico, que depois de 7 anos na Turquia, retorna ao Brasil com a grande missão de ajudar o Goiás a se livrar do rebaixamento. E a situação não é nada fácil, pois o Goiás precisa conquistar pelo menos metade dos pontos
que tem a disputar no segundo turno para conseguir se livrar do rebaixamento. A situação é muito difícil, mas o técnico Anderson Moreira acredita ainda que pode conseguir livrar o Goiás do rebaixamento. O Goiás, que foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, teve a semana livre para poder treinar, já que agora mede suas forças só no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que no domingo o Goiás enfrenta a equipe do Corinthians direto do Serra Dourada. É isso. Não pode ter o público, né? Porque não podemos ter o público, mas a diretoria do Goiás, os jogadores contam com a torcida mesmo dos torcedores de casa, passando aquele apoio por o Esmeraldino, que vive uma situação muito complicada. Mas tem um reforço também, que é o Gustavo Branco, ele que foi emprestado do Atlético Mineiro, ele já está liberado, pode jogar, pode estrear no domingo com a camisa do Goiás. É isso aí, eu sou Matheus Fagundes para a Liga do Esporte da Bicuda FM. É contigo aí, JP. Valeu, Fagundes, com as informações da equipe do Goiás. O Esmeraldino, portanto, entrando em campo neste domingo às 8h30 da noite. E você conferindo tudo do futebol brasileiro pelo nosso Instagram, @Rádio Bicuda, pela nossa página do Facebook, ONG Bicuda Ecológica e sua Rádio Bicuda FM. E aqui no Liga do Esporte, a equipe do Juventude também tem espaço. A equipe do Juventude, que enfrentou o Grêmio pela Copa do Brasil, perdeu por 1-0. Mas ainda tem bastante jogo, dá para virar essa situação. Juventude, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, entra em campo aí na Série B neste domingo, contra a equipe do Guarani. Olá, amigo do Liga dos Esportes, estou aqui de volta para falar do Juventude. O Juventude que nesta quinta-feira perdeu para o Grêmio na Arena Grêmio por 1-0, jogo válido pela Copa do Brasil. Na oitava fase, o Juventude chegou bem nessa Copa do Brasil, mas num lance, por um descuido no início da partida, tomou o gol e não conseguiu recuperar-se na partida, perdendo por 1-0, e na próxima quinta-feira volta a jogar pela Copa do Brasil diante do Grêmio, precisando vencer por 2-0 para conseguir a vaga, ou vencer por 2 gols de diferença. Um gol de diferença para o Juventude, a vaga é decidida nos pênaltis. E o Pintado, técnico do Juventude, tem um problema, já que o Wagner, o meia Wagner, ex-Fluminense, ex-Vasco da Gama, ex-Cruzeiro, se machucou com 1 minuto de jogo, torceu o tornozelo e é dúvida para este jogo. O Juventude, que está na Série B, é o quarto colocado, está no G4 da Série B com 28 pontos em 18 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O Juventude que está numa maratona de jogos, onde no próximo domingo enfrenta o Guarani numa partida importante, recebe o Guarani em casa nesse domingo, e na quinta-feira decide a vaga na Copa do Brasil diante do Grêmio em casa, e no outro domingo, dia 8 de novembro, vai no Rei Pelé jogar contra o CRB numa partida muito difícil. Essas são as informações do Juventude para o Liga do Esporte. Portanto, no domingo, às 6h15 da noite, o Juventude recebe no Alfredo Jaconi a equipe do Guarani. Jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B, Juventude tentando ele se manter no G4. E você conferindo tudo na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E agora é hora de falar do esporte. Esporte ali no meio de tabela, conseguiu uma boa arrancada, depois chegou no momento pressionado, agora conseguiu empate com o Atlético Mineiro. E qual vai ser o Esporte que vai entrar em campo contra a equipe do Atlético Paranaense nesse final de semana? Vamos saber as informações do Leão da Ilha com ele, o repórter Breno Siqueira. Agora vamos para a equipe do Esporte, o Leão do Recife, equipe que aí conseguiu segurar um empatezinho contra a equipe do Atlético Mineiro, né? Tá ali no meio da tabela agora. Tem confronto daqui a pouco, né? Confronto na próxima final de semana. Mesmo com problemas financeiros e tempo curto, o Sport está buscando reforços aí. Tá buscando mexer aí na equipe. Já veio, né, o Marcelo Araújo, também veio outros reforços aí para a equipe do Leão. E é isso aí, ponto a acrescentar. Contestado em ex-clubes e com estreia discreta, Marcelo Araújo oferece marcação forte ao Sport. O Sport que tem o confronto aí contra a equipe do Atlético Paranaense no domingo, também aí às 6h15 da noite.
O duelo acontece na Ilha do Retiro, Sport que está fora da zona de rebaixamento, e o Atlético Paranaense, que nesse momento está dentro da zona da degola. Fator casa, com aproveitamento equilibrado como mandante, o Sport tem 3 dos próximos 4 jogos na ilha, isso que eu falei, né? O Sport tem aí, em 8 jogos em casa até agora no Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias e 4 derrotas. Agora enfrenta o Atlético Paranaense. A equipe dá uma reagida aí depois da chegada do Jair Ventura, voltou a perder, mas conseguiu um empate aí contra o até então líder do campeonato, a equipe do Atlético Mineiro. E nesse momento aí vai ter mais um confronto em casa. Vai ter a volta aí do Raul Prata. Essas são as informações então da equipe do Sport. E neste domingo, o São Paulo vai até o Rio de Janeiro para poder enfrentar o Flamengo. Conturbado o ambiente após a derrota contra o Lanús, Diniz vai tentar o São Paulo manter aquela sequência boa no Campeonato Brasileiro. Vamos para as informações do Tricolor Paulista com ele, o repórter Gilvan Santos. Boa noite, amigos ligados no som pesado da nossa estilosa Rádio Bicuda FM. Estamos aqui no programa Liga do Esportes, apresentado pelo nosso querido JP. O tricolor que nesse meio de semana estreou na Sul-Americana, jogando lá na Argentina contra o Lanús, acabou passando por um vexame. Um time que não joga há 7 meses conseguiu a virada em cima do tricolor, que chegou a fazer 1-0, mas tomou a virada em seguida e perdeu o jogo por 3-2. Mas o lado bom, JP, é o Brenner. Está numa ótima fase e foi autor dos 2 gols do tricolor lá na Argentina. Tá tudo aberto ainda para o jogo da volta, que será semana que vem no Morumbi. E o tricolor, que vai virar a chave agora, vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O tricolor que já vem aí um tempinho sem jogar pelo Brasileiro, só tem 15 partidas, né? Já estamos na 19ª rodada e o tricolor só tem 15 partidas, é o 5º colocado. Se o São Paulo conseguir bons resultados nesses jogos que ele está atrasado, o São Paulo pode ser até o líder do campeonato, hein? Olha que situação do tricolor, hein? E vai pegar, sabe quem? Como diz aquele famoso, sabe quem? Vai pegar o Flamengo. Um jogo muito esperado para esse domingo, viu? Um jogo das 2 equipes lá de cima da tabela e que vale muito para ambos. JP, um destaquezinho aqui do São Paulo é no futebol feminino. São Paulo que nas quartas de finais pelo Campeonato Brasileiro Feminino empatou com o Santos 0-0 no Morumbi. Agora terá o jogo da volta lá em Santos, meu querido. É isso aí, notícias do São Paulo aqui no Liga do Esporte. É o Gilvan Santos aqui com informações dos clubes de São Paulo, aqui para o programa Liga do Esportes. JP, um abraço, fique com Deus. Ouvintes, fiquem com Deus também, meus queridos. E até a próxima semana. Fui! Portanto, o São Paulo entra em campo neste domingo às 4 horas da tarde contra a equipe do Flamengo no Maracanã. E você conferindo tudo através das nossas redes sociais, através do @Rádio Bicuda no Instagram e através do Facebook na nossa página Bicuda FM. E você está sempre ligado em tudo do futebol nacional aqui no Liga do Esporte. E aqui no Liga do Esporte é hora de falar do Internacional. O Colorado, líder do Campeonato Brasileiro, entra em campo amanhã, neste sábado, contra o Timão, contra o Corinthians. Internacional há 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, venceu a Copa do Brasil no meio de semana, venceu a equipe do Atlético Goianiense por 2-1 e agora vai focar suas atenções para poder manter essa liderança. Está pressionado ali, o Flamengo está bem colado com a equipe do Internacional. O Colorado, que é o líder do Campeonato Brasileiro com 35 pontos em 18 jogos, são 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. 30 gols marcados, 15 sofridos. O principal artilheiro do campeonato e do Internacional é o Thiago Galhardo, o meia que tem feito grandes partidas cada vez melhores do que as outras e tem salvado, tem ajudado o Internacional a estar nessa primeira colocação. As últimas 5 partidas do Internacional
foi um empate que aconteceu no domingo diante do Flamengo, nesse jogo que decidia a liderança, e 4 vitórias, né? Então são resultados expressivos que demonstram que a equipe do Sul, a equipe colorada, está muito bem na tabela. Mas nem tudo são flores no Sul, porque o Eduardo Cudê teve uma baixa no elenco nesta semana, onde o Bosquilha, grande jogador que vem fazendo boas partidas também, o meia, se machucou e está com o joelho, afetou os ligamentos e é caso para cirurgia. E nesse caso ele só volta a jogar em 2021. Que ele volte bem, recuperado, mas é um problema para as futuras para as competições onde o Internacional está inserido, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Essas são as notícias do Internacional. Um grande abraço a todos da Liga do Esporte. Colorado entrando em campo amanhã, 7 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, e você confere todas as informações desse jogo através do nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Entra lá, segue a gente e acompanhe o melhor. Você está aqui no Liga do Esporte. E agora é hora de falar da equipe do Palmeiras, o Verdão, voltando a campo nesta segunda-feira para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Como vai o Palmeiras para esse final de semana no Campeonato Brasileiro? As informações é dele, o repórter Vitor Orion. Fala aí, JP, fala aí, amigos da Rádio Bicuda FM. Bom, papo sobre o Palmeiras é o 7º colocado do Brasileirão, acumulando 25 pontos em 17 rodadas, vencendo 6 delas, empatando 7 e perdendo apenas 4, fazendo 22 gols e tomando 20. No retrospecto geral, eles vêm de vitória contra o Bragantino na Copa do Brasil de 3-1, e levam uma vantagem muito grande contra o jogo de volta lá no seu próprio estádio. E também no último domingo voltou a vencer depois de 4 partidas seguidas no Brasileirão sem vencer. Venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Na segunda-feira eles vão pegar o Galo, que atualmente é o 3º colocado do Brasileirão, às 7 horas. Portanto, nesta segunda, às 5 horas da tarde, abrindo a rodada do feriado, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo no Allianz Parque. Você conferindo tudo pelo Instagram, @Rádio Bicuda. E agora aqui no Liga do Esporte é hora de falar do Vasco da Gama. O Vasco que venceu na Sul-Americana no meio de semana, foi apertado, sofrido, mas a vitória chegou. Vitória aí da equipe do treinador Sapinto. E o Vasco agora nesse final de semana vai enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, Goiás, no jogo que fecha a noite de domingo. Vamos às informações do Vasco da Gama com ele, o repórter Thales Augusto. Olha, o Vasco da Gama que venceu por 1-0 a equipe do Caracas da Venezuela. Partida valendo pela Copa Sul-Americana. Entra em campo neste domingo, direto de Goiânia, para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, Goiás. O Vasco espera voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para terminar ainda esse primeiro turno, João Pedro, numa posição um pouco melhor. Fora de campo, o Vasco está perto de fechar de vez, então, a contratação do seu camisa 10, Martim Benítez. O Vasco que efetuou a compra e teve o sinal verde da equipe do Independiente da Argentina. Então aí nos próximos dias, Campelo, presidente do Vasco, deve estar viajando a Buenos Aires para efetivar de vez a compra do seu camisa 10, que é uma peça muito importante para essa equipe do elenco do Vasco da Gama. Outra boa notícia para os vascaínos é que o Vasco anunciou ontem a chegada do lateral direito Léo Matos, que estava jogando na Grécia. O atleta já passou por exames médicos no clube e pode então estar à disposição do técnico Sapinto para o confronto contra o Goiás. Segundo o próprio Léo Matos, ele está em condições físicas boas e espera também já estrear neste domingo contra o Goiás para a equipe do Vasco da Gama. Só passando um rápido panorama do Vascão, João Pedro. O Vasco está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos, somam 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Lembrando que o Vasco da Gama está com 2 jogos a menos, que pode então alavancar a equipe vascaína dentro desse Campeonato Brasileiro, João Pedro. Portanto, o Vasco da Gama joga neste domingo às 8h30 da noite contra o Goiás, jogo lá em Goiânia, e você vai conferir todas as informações através das nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Nos siga lá e acompanhe todas as informações. Esse é o programa Liga do Esporte.
E aqui na Rádio Bicura FM é hora de falar da UEFA Champions League, a competição de clubes mais tradicional e mais famosa do mundo. E nesse meio de semana nós tivemos aí alguns jogos acontecendo e a classificação mudando. Então vamos começar dos grupos de A a D. Pelo grupo A, a equipe do Bayern de Munique venceu o Lokomotiv Moscou por 2-1 e o Atlético de Madrid venceu o Salzburg por 3-2. Portanto, a classificação do grupo A tem o Bayern de Munique em primeiro, em segundo o Atlético de Madrid, em terceiro o Lokomotiv Moscou e em quarto a equipe do Salzburg. Pelo grupo B, nós temos também o Shakhtar Donetsk despontando aí nesse início na frente. Olha o grupo B com surpresas, vamos lá. No meio de semana tivemos Shakhtar Internacional 0-0 e também o Borussia Mönchengladbach empatando com o Real Madrid em 2-2. Na classificação, o Shakhtar em primeiro, em segundo o Borussia Mönchengladbach, em terceiro a Inter de Milão, em quarta a equipe do Real Madrid. Pelo grupo C, o Manchester City vai na ponta assumindo favoritismo. City que venceu mais uma partida, venceu o Olympique de Marseille por 3-0. A equipe do Porto também chegou à sua primeira vitória neste meio de semana. Venceu o Olympiacos por 2-0. Portanto, no grupo C temos o City em primeiro, em segundo o Porto, terceiro o Olympiacos, em quarto o Olympique de Marselha. E no grupo D, o Liverpool segue na frente, segue na ponta. O Liverpool venceu mais uma partida, venceu o Midtjylland por 2-0, jogo que você conferiu aqui na Rádio Bicura FM. E também tivemos nesse grupo Atalanta e Ajax empatando em 2-2. Portanto, a classificação tem o Liverpool em primeiro, segundo Atalanta, terceiro o Ajax, em quarto o Midtjylland. Já já a gente volta para trazer mais informações da UEFA Champions League, que você confere tudo aqui na Rádio Bicura FM, a rádio do seu estilo. De terça a sexta-feira à noite, você acompanha sempre uma grande partida de futebol, uma entrevista, um programa de resenha, muita coisa legal aqui na Rádio Bicuda, geralmente na faixa das 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Então, à noite, quer ouvir sobre esporte? Conecta aqui na Rádio Bicuda, entra no Facebook, entra no YouTube, nos aplicativos Radiosnet, CX Rádio, Online Rádio Box, no Streamer. Também você pode acessar pelo FM da Rádio Bicuda, no aplicativo da Rádio Bicuda FM também, que tem uma qualidade sonora maravilhosa. Você também pode entrar pelo site da Rádio Bicuda Ecológica também. Aliás, já visitou o nosso site? Conhece a história da Rádio Bicuda? Conhece a história da ONG Bicuda Ecológica? Então vai lá, Bicuda Ecológica, frequenta lá, vai lá visitar o nosso site para conhecer sobre a nossa história. Então todas as noites, de segunda a sexta-feira, tem sempre algo muito bacana, muito legal para você que acompanha esporte, que gosta não só de futebol, como basquete, UFC, vôlei, tudo aqui na Rádio Bicuda. Então todas as faixas noturnas aí, na faixa noturna, conecta aqui na Rádio Bicuda, tem sempre algo muito especial para você. Nós voltamos aqui no Liga do Esporte para falar de mais UEFA Champions League. E agora é hora para falar dos grupos do E ao final dos grupos, que é o grupo H. E pelo grupo E, quem está despontando nesse início é a equipe do Chelsea. O Chelsea que goleou neste meio de semana a equipe do Krasnodar por 4-0 e assumiu a ponta. O Sevilha venceu a equipe do Rennes por 1-0. Na classificação, o Chelsea é o primeiro, segundo o Sevilha, terceiro o Krasnodar e em quarto a equipe do Rennes. E também seguindo pelo grupo F, a Lazio segue na liderança deste grupo. A Lazio empatou com o Clube Brugge por 1-1. O Borussia Dortmund venceu o Zenit por 2-0. Neste grupo temos a Lazio em primeiro, em segundo o Clube Brugge, em terceiro o Borussia Dortmund e por último o Zenit. E também pelo grupo G, o Barcelona assumiu a liderança do grupo após vencer neste meio de semana a equipe da Juventus por 2-0. Não tivemos Messi versus Cristiano Ronaldo, mas tivemos um bom jogo e o Barcelona venceu a Juventus por 2-0. Neste grupo também o Ferencváros empatou em 2-2 com o Dinamo de Kiev. Portanto, em primeiro tem o Barcelona, segundo Juventus, terceiro Dinamo de Kiev, em quarto o Ferencváros. E fechando a nossa participação aqui sobre Liga dos Campeões, o Manchester United segue na ponta do grupo H. A equipe do Manchester goleou a equipe do RB Leipzig por 5-0.
e o PSG venceu o Istambul Basaksehir por 2-0. Portanto, em primeiro está o Manchester United, em segundo o PSG, terceiro o Leipzig e por último o Basaksehir. Esse é o futebol internacional na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E neste sábado tem UFC aqui na Rádio Bicuda FM. E o UFC é tradição aqui na rádio, e se a gente está falando de tradição, estamos falando da lenda Anderson Silva, que irá lutar contra o Ryan Hall, última luta do Anderson Silva, e nós vamos conferir aqui na Rádio Bicuda FM. Começaremos a nossa transmissão às 8 horas da noite, com toda a nossa equipe presente para poder levar o melhor do MMA para você, ouvinte da Rádio Bicuda FM. Então você fica ligado aqui em 98,7 no FM, pelos aplicativos de rádio no Brasil e pelo nosso YouTube, Bicuda FM. Entra lá para você poder deixar o seu recado, sua participação e interagir conosco ao vivo. Esse também é o UFC aqui na Rádio Bicuda FM, porque a Rádio Bicuda FM é a rádio do seu estilo.